O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, divulgou o balanço da Operação Fratelli, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público. Uma quadrilha altamente qualificada foi desarticulada. Confira a coletiva concedida para a imprensa na tarde desta terça-feira, dia 9, em Rio Preto. O início da investigação foi pelo GAECO São José do Rio Preto, no ano de 2008, é uma investigação já antiga, que objetivava efetivamente provar o que na nossa ótica hoje está muito mais robustecido, ou seja, a fraudes em licitações no setor principalmente asfáltico na nossa região, de empresas localizadas aqui na nossa região noroeste paulista. Essa quadrilha que nós acabamos de desarticular, posso dizer a vocês, de uma forma bastante veemente, uma quadrilha altamente articulada que se servia da máquina pública e que tinha livre trânsito em todas as esferas de poder desse país, seja em nível estadual, municipal e federal, que malversou em números preliminares cerca de R$1 bilhão, há a possibilidade disso. Estamos diante de uma das maiores fraudes, posso dizer, sem medo de errar, da história desse país. Bom, basicamente, era um grupo empresarial, um núcleo maior, nós chamávamos de uma empresa com empresas coligadas e também empresas parceiras. As empresas coligadas se alternavam nos nomes dos mesmos sócios, pessoas são parentes entre elas. Para se ter uma ideia, esse grupo empresarial trouxe 40 empresas pelo menos. Nós identificamos de uma semana para outra um aumento de 5 empresas criadas novas. Esse grupo não para de crescer de uns anos para cá. O patrimônio acumulado apenas de uma empresa, ele duplicou cerca de 600% em menos de 5 anos, segundo nós levantamos. E eles também se servem de empresas coligadas. São empresas que a princípio nada tem a ver, mas a fraude foi descortinada porque ou utilizavam o mesmo telefone ou o mesmo endereço. Em suma, eram empresas de fachada que se serviam de outras simplesmente para ocupar um papel no esquema. E cada uma tinha até um papel bem delimitado. Algumas entravam em licitações só para fazer número e perder. Tinha empresa com capital social de R$20 mil que participava de licitação de R$150 mil. Nem legitimidade para aquilo ela teria. Nossa investigação teve como principal foco isso, verificar o tamanho da ingerência desse grupo empresarial, e vocês viram pela quantidade de cidades envolvidas que essa ingerência era absurda. Quantidade de cidades que eles conseguiam adentrar nos negócios públicos a ponto de dar todo o norte que a licitação ia ter. E isso é inadmissível. Quem tem que dar o trato da coisa pública é o órgão público e não uma empresa privada. Em razão disso que identificamos estas situações de inequívoca corrupção também dos órgãos públicos, que será apurada e será devidamente processada nas instâncias adequadas. São 40 empresas integrantes desse grupo que praticava ilícitos, né? Algumas eram de fachadas, outras não. Algumas tinham a única função, por exemplo, de fazer número em licitação, né? Justamente porque era um simulacro de licitação. A quadrilha agia basicamente no estado de São Paulo, num passado muito recente que ela começou a estender os seus tentáculos criminosos para o Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais e, salvo engano, para Goiás também, né? É interessante mencionar que as buscas ainda não terminaram, mas em diversas empresas foram apreendidos documentos de licitações que estão em andamento e que demonstram que já estão fraudadas. E com certeza essas pode-se dizer que no mínimo serão embargadas e interrompidas para poder verificar a situação, e nesse caso com certeza não vai trazer prejuízo para a sociedade. O caminho, ele é padronizado, não há ilícito no caminho em si. A princípio não foi verificado nenhum problema no dinheiro federal que desce via emenda e vem. O problema está muitas vezes na licitação. A licitação, que é um simulacro de licitação, com 5 empresas, por exemplo, do mesmo grupo ou parceiras, fingindo que existem, não apenas os valores, é que não havia concorrência pública, porque fingia ter uma concorrência porque eram 5 pessoas da mesma pessoa.
né? Se houver eventual fraude em emendas, por exemplo, que já foi um objeto de pergunta, isso vai ser apurado pelas esferas competentes. É importante que os senhores entendam que a deflagração de uma operação não é a fase final dela, é uma segunda fase ostensiva. A investigação vai continuar, as apurações dos fatos vão continuar. Pode ser que com as apreensões apareçam, por exemplo, outras prefeituras que as empresas estavam atuando, como até mesmo outras empresas que faziam parte das fraudes licitatórias. Só houve, que eu saiba, prisão de ex-prefeito, mas não em razão da investigação, em razão de flagrante delito ocorrido na casa. Porque foram apreendidas mais de 20 armas aí durante as buscas, e a questão da apreensão da arma já gera um crime em flagrante, que na verdade não é o objeto da busca, mas necessariamente nessas situações eles foram conduzidos para a delegacia de Polícia Federal em Rio Preto, aqui, para poder ser lavrado o flagrante. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.